Baseado no livro de David Ebershoff, The Danish Girl, a garota dinamarquesa conta a história dos artistas Lili Elbe e Gerda Wegener, em uma relação sensível de cumplicidade que desafia todos os padrões sociais da época, o que veio a deixar seus nomes marcados na história, mas não por causa de suas artes. O foco principal da obra é a personagem Lili, concebida ao nascer como Einar Mogens. Einar, apaixonado desde a infância pela pintura, expressava o que sentia em suas obras, principalmente se tratando de paisagens. Anos mais tarde, em 1926, ao conhecer Gerda, uma ilustradora que também fazia trabalhos de pintura, assim como ele, logo se apaixonaram e se casaram. Os dois passam a vida de pintores autônomos, procurando trabalhos e suprindo suas necessidades entre si. Certa ocasião, Gerda teve uma ideia para um novo quadro e precisava que alguma jovem posasse para ela. Porém, todas suas modelos de costume já estavam ocupadas com outros trabalhos. Ela então pensou em uma alternativa que mudou tudo, pedindo ao seu marido que vestisse algumas peças de roupas femininas e posasse, a fim de usá-lo como modelo. De início, o artista resistiu ao pedido. Não achava que ficaria confortável na posição de modelo, mas mesmo assim, por sua esposa, Einar vestiu as roupas femininas e pousou, enquanto Gerda pintava. A surpresa veio logo que ele colocou a primeira meia calça. Nas palavras de Einar, não posso negar, pode soar estranho, mas me senti bem na maciez das roupas femininas. E foi assim que lentamente Lili Elbe nasceu. Esguia e com feições incomuns, Lili era a personificação da transexualidade de Einar, que passara a pousar para a própria esposa constantemente. O artista encontrou a resposta para um de seus maiores desconfortos. Com os tempos, passou a usar as roupas femininas com frequência. Era um perfil dele que ele gostava muito, uma personalidade que até então seguia escondida em seu âmago fechado. Einar passou a se apresentar aos outros como Lili. Por diversas vezes, com o apoio constante de Gerda, Lili se mudou para a Alemanha a fim de passar pelas cirurgias de retirada dos testículos e do pênis no Instituto de Pesquisa Sexual de Berlim. O instituto fazia pesquisas relacionadas a gênero e sexualidade. Lá, se submeteu aos mesmos procedimentos que Dora Hitcher, a primeira transgênio da história. Logo depois das cirurgias, o caso virou notícia tanto na Dinamarca quanto na Alemanha. Em outubro de 1930, frente ao novo gênero da artista, um tribunal dinamarquês invalidou o casamento entre Lili e Gerda. Com a separação, a trans conseguiu alterar seu nome em diversos documentos. Lili decidiu que se submeteria a uma cirurgia final, que envolvia um transplante de útero e a construção de uma vagina. Ela queria ter filhos e formar uma família. A falta de tecnologia apropriada, entretanto, fez com que os procedimentos experimentais causassem uma forte reação no corpo da mulher, vindo 3 meses depois seu corpo rejeitar o útero transplantado e Lili sofreu grandes consequências, incluindo infecções. Ela morreu em decorrência de seu estado de saúde em setembro de 1931. Foi ao encontro de si mesma, calma, alegre. Gerda nunca parou de pintar sua imagem feminina, em homenagem à mulher que Einar um dia foi. Um dos aspectos mais importantes do filme é a relação dos personagens com a imagem. A proteção da imagem é algo relativamente recente no sistema jurídico moderno brasileiro, fruto de uma grande preocupação com os direitos da pessoa. A imagem é a própria individualização figurativa de uma pessoa. O retrato da pessoa faz às vezes de verdadeira senha a identificar de pronto o indivíduo, distinguindo-o dos demais. Daí porque confere a seu titular todos os meios de defesa e composição contra ataques ou divulgações não autorizadas, injustas ou distorcidas. Dessa forma, a partir da obra artística relatada, discorre-se a seguir em uma perspectiva personalista sobre o direito à imagem, direito ao nome e direito ao próprio corpo enquanto institutos protegidos pela jurisdição. Mas afinal, o que é direito à imagem?
De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ainda agora no Código Civil, salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. É a partir dessa redação que o legislador brasileiro introduz o direito à imagem no rol dos direitos da personalidade, deixando de forma clara o quão importante é a imagem para a pessoa, devendo essa ser protegida juridicamente. Ao se submeter a cirurgias de adequação sexual, Lili invocou seu direito ao próprio corpo. No artigo 13, diz: salvo por exigência médica, é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integralidade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. O direito ao corpo, mais especificamente a disposição corporal, é um direito fundamental. Esse diz respeito à integralidade física e à sacralidade do corpo humano, à proteção da vida, à construção da pessoalidade e intermediação do corpo. O direito ao corpo é primordial, pois é através do corpo que é possível para os indivíduos se relacionarem com os outros e com o mundo à sua volta. Portanto, a adequação de gênero é uma questão extremamente relevante quando se trata do direito ao próprio corpo, do direito ao nome. Na obra, após a cirurgia de adequação de gênero de Lili, diante do novo gênero desta, um tribunal dinamarquês acaba por invalidar o casamento entre Lili e Gerda. Com a separação, Lili consegue alterar seu nome em diversos documentos, adequando ao seu novo gênero. Ao fazê-lo, ela invoca seu direito ao nome. No artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o pronome e o sobrenome. Conforme o artigo 16 do Código Civil, o legislador brasileiro demonstra a importância do direito ao nome como fundamental. Apesar do princípio geral da imutabilidade do nome, há exceções, como no caso das pessoas transgêneras, foco especial desse trabalho. De acordo com o provimento 75 de 2016 do CNJ, no seu artigo 2º, toda pessoa maior de 18 anos completos, habilitada à prática de todos os atos da vida civil, poderá requerer ao ofício do RCPN a alteração e a averbação do pronome do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida. No seu parágrafo 1º, a alteração referida no caput desse artigo poderá abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendência. No artigo 3º, a averbação do pronome, do gênero ou de ambos poderá ser realizada diretamente ao ofício do RCPN, onde o assento foi lavrado. No artigo 4º, o procedimento será realizado com base na autonomia da pessoa requerente, que deverá declarar perante o registrador do RCPN a vontade de proceder à adequação da identidade mediante a averbação do pronome, do gênero ou de ambos. No artigo 1º, o atendimento do pedido apresentado ao registrador independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia para resignação sexual e ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação de laudo médico ou psicológico. O julgado escolhido pelo grupo pertence ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e tem como temática os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,
referente aos meses de abril a junho do ano de 2019. A escolha desse tema aborda uma questão muito vivida hoje no país, considerando que os números dessa forma de violência estão ainda maiores agora nesse período de pandemia. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, chamada de Maria da Penha, tipifica essa espécie de crime com algumas trativas, como no artigo 5º de sua vigência. De acordo com o artigo 5º, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas ou sem vínculo familiar, inclusive os esporadicamente agregados. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convívio com o ofendido, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Mesmo sendo uma lei jovem, ela abarca bem a proteção à mulher no âmbito doméstico como um lugar específico e recorrente de agressões. Leva em consideração a vulnerabilidade causada pelo menor poder de resistência e força por parte da mulher em relação ao homem e o direito privado, que compete à intimidade, direito à não violação do próprio corpo, bem como as integridades físicas, mentais e materiais. Nessa questão, a lei aborda com veemência o direito público clássico, com diretrizes regulatórias entre particulares, tendo como base a igualdade e autonomia entre os indivíduos. Como o direito foi investido para proteger os bens jurídicos tutelados, que nesse caso é a vida da mulher em condição de violência, a lei deve sim asseverar a segurança dos vulneráveis, levando em consideração os níveis de vulnerabilidade e afastando os estereótipos. Similarmente, o corpo da Constituição Federal de 1988 abarca em muitas de suas partes a questão da proteção aos indivíduos, colocando como dever não somente o Estado, como também a família e a sociedade, todos incumbidos de contribuir para a manutenção da dignidade humana e suas situações existenciais. Enquanto isso, os julgados sobre esse assunto no Tribunal de Justiça de Minas Gerais dentro de 3 meses mostraram que cerca de 90% dos juízes analisaram as decisões mediante a palavra da vítima, desde que amparada por outros meios de provas além da verbal. Assim, as denúncias que eram constituídas desses 2 reforços tinham relevância para a condenação do autor. De outro modo, apenas cerca de 7,6% do trânsito em julgado consideravam exclusivamente a palavra da vítima e 1,8% aproximadamente nem sequer atribuíam relevância à palavra da requerente. Existem ainda muitos embates acerca da condenação por violência contra a mulher, e é um longo caminho a ser trilhado que vai da decisão de denunciar, recebimento da denúncia pelo Ministério Público, entendimento dos juristas até a condenação ou absolvição do acusado. Pelo exposto, percebe-se que somente a palavra da vítima não é suficiente para a condenação do autor na maioria dos casos, sendo que no universo dos crimes contra a mulher em um país como o Brasil, um corpo de juristas não considerarem em sua maioria a palavra da agredida contribui para o aumento dessa prática criminosa e impunidade dos agressores. Assim, quando amparada por outras provas, a palavra da vítima resultava em condenações, mas se fazem realmente necessárias outras provas? Haja visto o dever da lei de proteger um bem jurídico tutelado tão importante como a vida, seria correto recorrer a outras provas além da palavra da vítima, a qual muitas vezes está sob ameaças ou até mesmo violências que não deixam vestígios, pois existem diversas formas de praticar agressão sem deixar vestígios. Desse modo, é visível que apenas a prova verbal da vítima declara ausência de provas suficientes para condenação,
como o fato acontece corriqueiramente dentro de residências, seriam essas situações podem ser evidenciadas ou provadas, o corpo de juristas devem abolir o ônus da prova para a relevância dos julgados. Esses devem usar de outros meios de constatação e busca pela veracidade do apresentado por quem acusa, como recorrer a inquéritos, investigações, medidas protetivas e cautelares. A legislação brasileira é diversificada e dispõe de muitos dispositivos para proteger os direitos fundamentais, principalmente das pessoas vulneráveis, como a mulher que se enquadra nessa situação, assim como crianças, adolescentes, idosos, negros e indígenas. É a função da lei se colocar a seu favor e não dificultar sua proteção, criando barreiras inquisitoras e estereotipadas.